Olá, hoje vamos falar sobre a divindade dos caçadores, cultuado nas religiões afro-brasileiras. Genericamente chamado de Oxóssi, da Umbanda aos candomblés de nação, dentro dessa seleção temos também Gongobira, Kabila, Mutalambô, que é como ele é chamado no candomblé Angola, e também como Vodun Otolu ou Aganga Tolu, como é chamado nos cultos Jeje. Quando falamos de Oxóssi, falamos com certeza de um dos orixás mais cultuados, mais famoso, mais conhecido no Brasil. Oxóssi é representação da liberdade. Liberdade essa que durante o período escravista era tão ansiado pelas pessoas escravizadas aqui nesse nosso país. Quando falamos de Oxóssi, estamos falando da representação do protetor das cidades e das aldeias africanas, porque o caçador era geralmente também atribuído a ele a proteção das comunidades. Por isso que Oxóssi é representação também de comunhão. Tanto que na nação Queto de Candomblé, que é a nomenclatura que damos aqui para os cultos de origem iorubá, Oxóssi é considerado senhor da comunhão. Há um ritual onde se canta uma música chamada de Alaqueturê, onde as pessoas se irmanam, trocam bênção, se abraçam e os orixás também se manifestam em comunhão, representando toda essa simbologia de quando o caçador, trazendo tudo que vinha das matas, tanto em termos de caça como também de frutos, de folhas, para alimentação e para a cura dessas comunidades, fazia com que todos se hermanassem em volta deles para esse processo de comunhão, de troca e principalmente de subsistência. Oxóssi é símbolo máximo dentro dos cultos afro de subsistência, de vida, de alegria, de comunhão, de comunidade. Oxóssi, tanto na pagelança quanto na Umbanda, é considerado o rei, o chefe dos caboclos, sendo os caboclos também caçadores aqui do nosso país. Oxóssi é um dos orixás mais famosos e mais queridos do Brasil e com certeza um dos mais conhecidos, justamente porque, por ser de origem iorubá o seu culto, e os iorubás terem sido os últimos a serem trazidos para as terras brasileiras enquanto escravizados, então o seu culto, assim como de outras divindades de origem iorubá, tiveram uma maior capilaridade logo após a extinção da escravidão. Quando falamos de Oxóssi, que é chamado de Alaquetu, ou seja, senhor da cidade de Queto, dentro da mitologia iorubá, estamos falando de uma divindade real. Oxóssi é considerado o rei da nação Queto, sendo a nação Queto o grupamento dentro do candomblé que cultua, que tem por base toda a mitologia e toda a ritualística dos iorubás. Na mitologia iorubá, Ileifé foi a cidade fundada pelo ancestral dos iorubás, Odudua. Odudua tinha diversos filhos, e esses filhos foram e fundaram outras cidades que com o tempo se tornaram cidades-estados do Império Iorubá. Uma dessas cidades-estados era Queto, que foi fundada por uma filha de Odudua. Por conseguinte, o povo de Queto sempre escolhia dentre os seus um para se tornar o Alaqueto, ou seja, chefe de Queto, chefe da família real, chefe dos caçadores, chefe da administração da cidade-estado Queto. Quando
essas pessoas vieram para o Brasil enquanto escravizados, trouxeram no inconsciente coletivo essa noção do Alaqueto, essa mitologia, e junto com isso, esse termo apropriado para Oxóssi. No mito, Oxóssi salva a cidade de Queto do grande pássaro da Iamim, que seriam as bruxas que estariam rondando, espraguejando a cidade de Queto. Otocanchoxô, como era chamado Oxóssi, caçador de uma flecha só, foi o único que conseguiu ferir o grande pássaro das Iamins que aterrorizava a cidade de Queto. Isso porque, segundo um ardil de sua mãe, Apaocá, uma outra mãe ancestral, feiticeira, que fez um ebó para que no momento que Otocanchoxô, o caçador de uma única flecha, que tinha uma única oportunidade de atingir o grande pássaro das Iamins, o seu peito se abrisse e recebesse, de ímpeto, a sua única flecha. Por conta disso, Otocanchoxô foi glorificado pela cidade de Queto, enaltecido até se tornar o Alaqueto, o senhor da cidade de Queto. E por isso foi chamado por todos de Oxóssi, Oxóssi, o principal, o líder dentre os caçadores. Por isso, Oxóssi se tornou o título desse orixá, que é o Otacanchoxô, orixá de uma flecha só. Por isso o símbolo de Oxóssi ser justamente um arco e uma flecha, uma única flecha, no sentido de que ele é certeiro, de que ele acerta e que ele tem objetivos muito bem definidos. Muito importante entendermos que dentro dessa mitologia existe uma riqueza de detalhes sobre o culto dessa energia. E isso vai sendo diversificado de acordo com a origem desse culto, como falamos, né? No Jeje temos o Vodun Tolu e o Aganga Tolu, assim como no Angola temos o Cabuila, o Mutalambô, o Gongobila, e assim também como na Ubanda temos também diversos outros cultos também, não é? Que vêm e trabalham essa visão de Oxóssi, esse culto de outras formas. O importante é que essa energia que traz alegria a tantos cultuadores é mais um referencial da cultura negra, da cultura afro no nosso país. Muito agradecido e okearu.